Escolhemos um tema que é a mágoa. E para falar de mágoa, a gente também tem que falar de perdão. E fomos buscar esse assunto e há muitos textos que tratam disso. Mas o que mais me chamou a atenção foi que encontrei vários textos de Jonas de Ângeles falando sobre a mágoa. Ela traz vários aspectos, né? E eu fui buscar o que significa, né? O significado lá no dicionário. Então encontrei, né? Mágoa ou mácula, uma sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou uma indelicadeza, um ressentimento. É também um estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza, amargura profunda. É uma ferida emocional interna, persistente. Pode durar anos, décadas, séculos. É uma indigestão mental a um repetir a mágoa, o fato que ocasionou a mágoa, a ofensa. E aí geram uns pensamentos automáticos, que são pensamentos negativos. Há então um impacto no corpo, um impacto na mente. Joana diz que a mágoa é um câncer moral, uma ferrugem perniciosa. Essa ferrugem ela corrói o espírito e o corpo físico também, nascendo do amor próprio ferido. Nós vamos encontrar Jesus falando sobre a edificação do reino. E edifica o teu reino onde a traça e a ferrugem não tomam espaço. Não é? E a mágoa é uma ferrugem moral. A mágoa, ela envenena a alma. Ela gera desequilíbrios psíquicos. Ela afasta a criatura do seu ambiente de paz, que é um ambiente divino em que todos nós temos. E aí ela passa a agir como uma conselheira cruel que aprisiona o ser ao seu passado. É tal como o ácido que corrói, que desgasta essas engrenagens orgânicas e mentais, levando a doenças físicas. A mágoa se alimenta do orgulho e da necessidade de se sentir vítima. Joana de Ângeles diz que a mágoa é injustificável. Como assim injustificável? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Joana falando isso, nós estamos aqui nessa casa, fazendo a leitura inicial de uma de nossas reuniões. E eu falei assim, gente, mas como a mágoa é injustificável? Eu tenho justificativas. As minhas justificativas para ter mágoa são plausíveis, são palpáveis. O outro me ofendeu, o outro me machucou, o outro cavou um punhal no meu coração, sangrei até a morte. Morri no meu corpo físico, mas eu continuo com a mágoa. Ela passa de uma vida para outra, do mundo físico, quando a gente desencarna, para o mundo espiritual, ela continua. Há motivos sólidos para se dizer, estou magoado. E ela diz, é injustificável. Como? Como é injustificável? E aí ela vai descrevendo todo esse processo que é a mágoa, ela vai nos orientando, nos dizendo e nos dando um caminho, não é? Ela diz que aos poucos a mágoa se transforma em um processo de enfermidade, desdobra-se em várias modalidades e sorrateiramente se apossa de todos os nossos departamentos de emotividade, levando a esses cânceres morais de difícil solução. Ela entorpece os canais vitais, ela impede que os canais vitais conduzam a vida.
impedem o consolo eficaz. A mágoa é injustificável, mas a mágoa utiliza, né, nós utilizamos de argumentos bem elaborados para nos negarmos a exercer o perdão. E aí gera altas cargas tóxicas sobre o corpo e sobre a mente. No livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, lá nos seus últimos capítulos, no seu último capítulo, ela traz exatamente isso que eu trouxe como tema, né? Quando o Renato me pediu, né? Me fala o tema. Eu falei assim, o tema? O que eu vou falar do tema? Como é que vai ser o tema, né? Porque a ideia já estava na cabeça. Eu falei assim, qual o tema, né? Então vamos falar a mágoa e o perdão, porque a gente traz algo, a gente precisa trazer também a solução, né? E Joana, então, começa a falar sobre essa questão da mágoa, trabalhar. Ela diz que isso oriunda de conceitos arraigados em nós, repetidos maquinalmente e que levam a crises, tais como o ódio e as mágoas, né? Então, aquelas coisas que nós repetimos nessa vida, nós trazemos da outra vida e da outra, sem nos atentarmos na solução destas questões íntimas. São hábitos obsoletos que a gente já devia ter largado. São transmitidos, inclusive, de geração para geração. E já levam então ao caos familiar e da sociedade. Enquanto a mágoa ela encontrar espaço no coração humano, nós vamos ter, sim, compromissos nocivos com a inferioridade em nós e no próximo. Possivelmente, é necessário que a gente comece a abrir o nosso olhar, porque possivelmente aquele que a gente acha que está nos magoando, nos ferindo, nos atormentando, né? Ele traz uma carga de mágoa dele também, profunda, pesado, fardo, que leva a um desequilíbrio emocional, que leva a tormentos mentais que a gente desconhece. A mágoa, ela é insidiosa e ela chega à nossa casa mental. Joana, então, nos diz que nos indivíduos de valores éticos ainda não desenvolvidos, há o mal-estar, há choques comportamentais que se transformam em transtornos afetivos. E aí, o ser que se sente maltratado e que está se sentindo magoado, pode ir um caminho de vingança. O ser, por instinto, ele vai optar por defender-se antes de ser agredido. O ser, ele se arma temendo ser assaltado. Fica à espreita em atitude defensiva. Ele entende que a injustiça de qualquer natureza é sempre uma agressão a uma ordem natural. O outro não pode falar assim comigo. O outro não pode falar com essas palavras, me ferir propositalmente ou não. Mas se eu me sinto sempre ofendido, eu tenho então que essa ofensa é oriunda de muito orgulho no meu coração. Então, a mágoa, ela vai envolver outros sentimentos junto com ela. Ela vai envolver a raiva, por exemplo, que leva a descargas de adrenalina, de tensão, de medo, de ansiedade, de conflitos defensivos. Vai levar ao medo, que pode impulsionar uma agressão. Tal como um animal que se sente acuado, está com medo, ele vai atacar. O ser, então, tem estes e outros estados emocionais que vão se alterando e que podem
se transformar em transtornos desesperadores. O ódio, o pânico e a mágoa enfermiça. E diante de tantas coisas que podem nos vir à mente e ao coração, quais seriam então esses caminhos escabrosos que a mágoa nos leva? Ela vai então se instalando nos sentimentos em razão das qualidades morais inferiores. É como quando nós emitimos uma onda, essa onda é uma onda inferior. Essa onda inferior, oriunda, nós estamos tratando da mágoa, essa onda inferior oriunda da mágoa, ela vai sincronizar com uma faixa vibratória equivalente que se encontra naquele que é, ao qual é direcionada essa onda, essa vibração negativa. E aí gera-se então um contato negativo entre essas duas criaturas. Há então a identificação e há então uma reação entre esses dois. Estabelece-se uma luta com enfrentamentos contínuos. E aí resulta em danos para ambos os lados. Ambos os lados passam a experimentar uma debilidade em suas resistências na saúde física, emocional, psíquica, econômica, social. Essa alteração do comportamento reflete em toda a existência humana. Aquele que se sente ofendido, se supõe vítima, acumula ressentimento um após o outro. E aí descarrega num sofrimento constante. É tal como uma brasa em que se deseja atirar no outro, mas que queima a nossa própria mão. E assim é. Então esse desequilíbrio que a mágoa nos traz, essa atitude é infeliz, é uma atitude infantil, traz esses sofrimentos dos danos demorados. Então quando Joana diz assim, a mágoa não deveria mais estar entre nós, né? Porque ela é injustificável. E a gente pensa assim, bom, no plano de evolução de Joana de Ângeles, ela é injustificável. Mas no nosso, a gente ainda encontra justificativas. Ela descreve o ser, e ela fala sobre o self, e ela descreve o ser, e ela descreve uma linha na horizontal, em que para baixo dessa linha nós temos subpersonalidades, onde se encontram todas essas emoções negativas, onde está a mágoa. E acima desta linha, ela descreve uma outra linha, uma outra estrutura, que é a estrutura das superpersonalidades, que é onde nós vamos encontrar os valores morais já em equilíbrio, o amor, o perdão, a compaixão, né? Então, quando nós temos nessa linha inferior, abaixo dessa linha, que seria uma linha ali do self, representando o self, né? Abaixo dessa linha nós temos ali a mágoa, da qual nós estamos tratando, e essa mágoa ela vai refletindo no corpo, na vida da pessoa, do ser. Quanto mais mágoa ela acumula, menos ela tem a possibilidade desse super personalidade, né? Por exemplo, o amor, de penetrar para poder começar a liberar isso. Então, quanto mais se acumula, mais vai se acumulando, mais vai ficando pesado, mais o fardo vai ficando pesado. Em Mateus, nós vamos ter um texto, acho que é capítulo 5, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Então, se nós pensarmos nos nossos relacionamentos, em que nós precisamos sim ouvir essa fala de Jesus, da reconciliação com o nosso companheiro de caminhada, com o nosso familiar, essa reconciliação ela é necessária, porque hoje nós estamos nesse caminho ainda com essa pessoa, com esses familiares, para o nosso bem. Então esse reconciliar-se com o outro. Mas adianta eu reconciliar com o outro se eu estou com o coração cheio de mágoa? Se eu estou com tanta raiva? Eu vou chegar para o outro e começar a conversar, olha isso, começar a conversar, o outro vai entender ou não e pode ser que isso culmine num outro embate, porque vai sintonizar com as subpersonalidades do outro. Então, se eu não tiver reconciliado comigo primeiro, eu não tenho como me reconciliar com o outro. Eu vou perder minha paciência. Aqui eu não tenho, aqui eu não adquiri. Então, o reconcilia-te com o teu inimigo. Quem que é o teu inimigo ali nesse momento? É a mágoa. É a mágoa que é o inimigo, não é o outro. Tem também um outro momento em que se fala do combater o bom combate. Eu vou ficar combatendo o outro, dizendo que eu tenho mais razão que o outro? Não vou chegar a lugar nenhum. Nem o outro vai chegar a lugar nenhum. Então, reconciliar-se consigo mesmo. E o texto continua, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para que, me lembrem aí, me falhou aqui a memória, para que não venha o juiz e te encarcere, não é isso? Não é? Aquele juiz que é a tua consciência, que te encarcere no corpo físico novamente, para você recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, certo? E assim, essa subpersonalidade que vai sintonizar com a subpersonalidade do outro, vai ter aquele conflito, vai ter aquele orgulho, vai ter aquele egoísmo. Sempre uma base ali de egoísmo. Então, quando eu tenho a vigência de valores, buscando valores mais elevados, esses valores mais elevados que irradiam, eles também irradiam para clarear essa sombra que eu tenho em mim. Lá no Livro dos Espíritos é dito que nós somos centelha divina. E onde está essa centelha divina se eu mantenho em mim sentimentos pobres? Está sufocado. Então a centelha divina, ela está em mim. É necessário se faz permitir que essa centelha se expanda em mim. Eu me lembro que num dos livros romanceados que eu li, um livro espírita que eu li, eu não me lembro qual que é o livro, mas o que mais me chamou a atenção foi ao final do livro. Eles estavam falando ou tratando de determinado espírito muito ainda reticente, muito ainda retrógrado, muito ainda cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de tudo. E uma equipe socorrista foi buscá-lo de onde ele está e levou para determinado patamar onde se conseguia conversar com ele, tentar demovê-lo daquela raiva, daquele ódio, daquela vingança, daquela mágoa que ele tinha em para com determinadas outras pessoas. E ele continuava reticente, com muita raiva, tal. Mas chegou então um determinado momento em que ele parte para a agressão e chega então o espírito de Skol, que o amava profundamente, uma senhora enobrecida nos seus valores morais, cheia de amor, e bastou que ela se aproximasse e que ele caísse de joelhos, enfim, e ela foi ao encontro dele, o abraçou e ele ali desfaleceu, porque tamanha irradiação de amor que foi. Aquilo ali foi o necessário para poder socorrê-lo. O que é necessário para poder nos socorrer diante de tanta calamidade que nós guardamos em nós?
qual a nossa condição espiritual, para que nós possamos nos permitir ser resgatados deste nosso mundo de infelicidade. Joana continua, ela diz que a mágoa é efeito também da onda perturbadora que se fixa nessa emotividade, gera toxinas, perturba, adoece. O ofensor sofre desequilíbrios. Como nós podemos saber o que ocorre na mente e no coração do outro? Como nós podemos saber a bagagem que ele traz até o momento que nós o encontramos na nossa vida? A bagagem da vida atual, a bagagem da vida pregressa, nem nós sabemos sobre a nossa. Outro dia eu estava num grupo, conversávamos sobre hipnose para descobrir o passado, para tentar terapia de vidas passadas, para tentar solucionar os problemas da vida presente. E eu falei assim, bom, eu não tenho coragem de fazer isso não, porque se na vida presente tem coisas que eu nem quero lembrar, imagina da vida passada. Então vamos ficar com a vida presente mesmo, porque essa aqui já tem muito pano para a manga para eu poder solucionar, vou ficar buscando outras coisas. Vai que eu não gosto do que eu vou descobrir, né? Vai que piora a situação, né? Eu tenho muita preocupação com isso, porque assim, não me vejo fazendo tal coisa, né? Não me vejo. Então, será que eu também não estou no papel de ofensor? Porque se eu me coloco como ofendido sempre, será que eu também não ofendo? Porque aquele que está com o coração cheio de amargura, ele vai gerar amargura. Não é a boca que fala o que está cheio o coração? Então, se eu me coloco na posição de vítima, eu sou sempre a vítima, eu sou sempre a pessoa que é ferida, ofendida, magoada. Como assim? Será que eu sou um ser que não ofende, que não magoa, que não perde a paciência? Não cai na real, né? Eu também faço isso. Mas por quê? Porque eu preciso me curar do que eu tenho. Não adianta eu querer que o outro se cure daquilo que ele tem, que o outro pare de agir daquela forma se eu continuo agindo da minha forma, sem saber até mesmo se eu estou ofendendo. É muito delicado a nossa condição humana de querer cobrar do outro aquilo que a gente ainda não conseguiu alcançar. E mesmo quando a gente alcança, a gente não vai cobrar do outro essa ocitude, né? Então, esse ofensor, que pode ser o outro, que pode ser eu, inclusive, né? Ele tem e eu tenho desequilíbrios que eu ignoro. Como é que eu vou me afundar no mesmo local em que o outro está se afundando? Nesse fosso de animosidade. E aí, incontáveis problemas vão surgindo, incontáveis tragédias decorrentes da mágoa. Para quê? Para gerar sofrimentos desnecessários? Então, aí a gente passa para essa superpersonalidade, que e vai ser esse o nosso caminho. O amor, o perdão. Então, sobre esse direcionamento do amor, o ser vai adquirindo valores que aí vão levando a sentimentos mais elevados e com isso vão anulando lentamente, porque nós somos ainda muito apegados, né, às nossas dores, mas vai lentamente iluminando esse campo de sombras e criando então esse espaço para o processo do perdão. É um processo. O perdão não é algo que se faça de uma hora para outra. Não é, vou esquecer a ofensa que o outro fez. Não, eu tenho que entender porque eu estou me sentindo ofendido. Não é?
E aí, esse campo que começa a se abrir, vai iluminando em nós todas essas nossas sombras, né? É isso que ocorre com o tempo, com novas conquistas éticas, que começam a ser armazenadas no nosso inconsciente, que o nosso inconsciente que muitas vezes determinam as nossas ações, e aí vai levando essa conscientização, vai levando esse bem-estar, vai levando essas vibrações amorosas, né? E vai combatendo essas ocorrências desagradáveis que estão arraigadas na nossa memória. Isso vai sendo conquistas, é um processo, vai se armazenando, vai se sobrepondo a essas mazelas que antes eram as dominantes, vai anulando essas vibrações deletérias que nós emitimos e que o outro emite, e aí o outro está emitindo, e se eu sintonizo com o outro, eu ainda tenho muito que me curar. E o amor já começa com aquela questão assim, não vou revidar o mal. Começa um passo a passo. O amor, ele vai dar o direito ao enfermo, que é o que eu digo que é o meu agressor, que se aflige, que se perturba, vai dar o direito a ele, que está no estágio dele, está no ponto evolucional dele. Então eu preciso dar esse direito. Ele está no estágio primário, eu também estou. Nós estamos no estágio evolutivo, certo? E aquela história, vamos trazer Chico aqui para a nossa história, que Chico ficou muito magoado, né, com a vizinha lá, que o negócio de uma cachorrinha, não foi da cachorrinha? Que o Chico, a cachorrinha era boa, hã? Deu veneno para a cachorra. Ah, deu veneno. A cachorra era boneca, não era cachorra boneca? Não era isso, não? Aí a vizinha, que a cachorra estava doente, não era isso? Alguma coisa assim? A vizinha deu veneno para a cachorra morreu. Chico ficou magoado, ficou ressentido, ficou muito triste com a vizinha, né? Aí Emmanuel chega e fala assim, bom, vamos resolver isso aí. Você vai lá saber dela, o que mais ela quer, qual a coisa que ela mais quer, que mais deseja, né? Você vai lá, vai saber o que ela quer, que ela deseja. Aí ele foi lá, conversou com a vizinha, não sei o que lá, disse, eu queria tanto uma máquina de costura, né? Aí o mano falou assim, você vai comprar a máquina de costura e dá para ela. Eu falei assim, que? Mas fui eu ofendido? Ela matou a minha cachorrinha, a minha boneca, como? Eu vou dar um presente para ela. Eu falei assim, dê. Vai lá e dê a máquina. Comprou, dividiu suaves prestações e deu a máquina lá para a vizinha. Nesse simbolismo que é doar algo, vamos doar algo para o outro que é tão necessitado ou mais do que nós, certo? E a gente vai aprendendo assim com a vida, né? O que isso aí vai fazer de bom em mim? Não revidei o mal, limpei a minha mazela, fui buscar compreensão da situação do outro. Então vamos dar o direito do outro ser como é, assim como a gente também se olha e se dá o direito, eu sou assim. Porque quando disse Jesus, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheço a minha verdade, eu tenho que, por obrigação comigo mesmo, buscar portas de libertação. E aí esse amor é um amor perdão, é aquele ato de gentileza, é aquele ato de não se permitir entorpecer. A Joana fala que são os vapores angustiantes do desequilíbrio da ação tóxica do ódio ressentido, né? É bacana, as palavras dela são bacanas. Né? Eu dei fiz aqui algumas coisas, algumas modificações, para a gente poder compreender um pouco, Joana, né? Porque
O palavreado dela é muito bonito, eu gosto muito, mas para a gente poder falar aqui tem que trazer algo legal. Mas esse aqui, olha, ato de gentileza de não se permitir entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio, da ação tóxica do ódio ressentido. O ser humano, ele tem a busca pela evolução. A lei do progresso, ela se faz para todos nós. Isso é necessário, em algum momento a gente é compelido a caminhar, a seguir adiante. E acho que a Amélia Rodrigues fala assim, sem peias amarradas à nossa retaguarda, ela fala assim, peias, né, amarradas. E essa questão é necessário essa evolução. E para isso a gente não pode estar com essas amarras, né? O amar-se, o perdoar-se, o ser humano busca essa evolução, o ser humano busca o amor. Muitas vezes ele busca o amor se afastando de Deus, né? Que é o amor da solidão, é o amor do egoísmo que tem, né? É um falso amor. Mas é Jesus, né? Nos mostrando que Deus nos busca a todo tempo, nós somos centelha, Deus está em nós. Deus nos busca a todo momento, nos puxando, não, vem cá para o amor, nos orientando, e mesmo que a gente seja um espírito rebelde, nós vamos sim ser consagrados por esse amor divino, né? E essa busca é uma busca da saúde emocional, amar-se, perdoar-se, quando cair em erro, a gente reconhecer que errou, mas nos olhar com mais tolerância, olhar que esses erros são parte da nossa evolução. O Evangelho diz para a gente não dar muita importância aos erros, não. Dá mais importância aos acertos. Né? Evangelho segundo o Espiritismo. Ter essa tolerância conosco, não ser complacente, né? Conosco, né? Com os equívocos, mas nos corrigir, a ponto de não querer mais errar naquele tema, naquele quesito. Esse perdoar e esse perdoar-se é uma conquista, né? São esses valores que levam, então, como consequência, ao equilíbrio emocional. Amor é uma força que vence, com certeza, a violência. E se eu tenho em mim algo que é violento, eu necessito aprender a me amar. Esse amor, ele surge numa expressão espontânea, por exemplo, de uma simpatia. É um amor que leva a ondas de felicidade, que envolve a criatura, envolve que estão todos à sua volta. É uma força que começa a ser dominadora em nós, conduz a objetivos essenciais da vida. O amor e o perdão, eles se confundem, porque não dá para separar uma coisa da outra. Se eu amo, eu perdoo. Então, não tem limites entre amor e perdão. Um somente tem vigência quando o outro se pode expressar. Eu amo e eu perdoo. É uma conjunção. O amor e o perdão é uma saúde que vai se expandindo, é uma vitalidade que sustenta os ideais enobrecidos, é um desenvolvimento desses valores. Nessa centelha divina, né, que é a luz da alma, nós estamos momentaneamente em sombra. Nós estamos aguardando uma oportunidade para que essa centelha se expresse, se expanda. Nesse amor-perdão, a mágoa perde o significado. Não há lugar, não há espaço para esses resquícios enfermiços no amor-perdão. Então, quando Joana diz que a mágoa é injustificável, por que nós damos tantas justificativas para um mal tão grande em nós? Não é justificável. Não se justifica. O que justifica é o amor. É aprender a amar, é aprender a se valorizar,
é aprender a se olhar com carinho, com serenidade, com compreensão. Então, quando ela diz que é injustificável, sim, é injustificável. E é possível que nós compreendamos? Sim, é possível, com certeza. Nós temos cabedal para isso, nós temos capacidade para compreender isso, e basta uma pequena mudança em nós. Lá no Livro dos Espíritos é dito, não é? Como mudar algo, né? Qual é o esforço que se faz para se melhorar? E lá a resposta diz, é muito pequeno, o esforço é muito pequeno. Ora, se eles dizem que o esforço é muito pequeno, é porque é. Então é necessário que a gente compreenda que esse esforço pode ser um passo muito pesado no início, em busca de algo melhor. A porta estreita, no início ela é estreita, depois ela vai se alargando, porque a nossa visão vai se ampliando. Então, no progresso nosso, nós necessitamos compreender este amor, este perdão. E o que essa mágoa traz de ruim para nós? Então, nesse processo de transformação do ser em claridade, em centelha divina, há o avanço para esses níveis superiores, quando então nós conseguiremos perdoar a tudo e a todos, uma forma única de viver em plenitude com Deus, em plenitude com o nosso Criador, em plenitude, aprender com Jesus, que nos trouxe tantas lições. Imagine Jesus se sentindo ofendido. Ele chegou lá num templo e disse, né, ao ser questionado, ele disse, né, eu sou a lei e os profetas. Eu sou a lei e os profetas. E eles se rebelaram e pegaram e disseram blasfêmia. E o levaram à beira de um precipício. Mas aquele seu amor, que envolveu aquelas criaturas naquele momento, e os paralisou, e os impediu de cometer um equívoco. Não ia ter problema nenhum Jesus ser jogado para Jesus, entende? Mas para aqueles que o lançassem naquele precipício, as consequências seriam muito grandes. Tal como Paulo, que foi pregar e foi jogado no precipício, foi espancado. Foi espancado. Mas em nome do amor se levantou, se ergueu e foi para outro lugar plantar, semear o amor em outro local, semear as palavras de Jesus em outro local. Vivenciando o amor divino que estava nele, com a sua descoberta do que tudo que Jesus veio orientando. Enfim, amor, perdão e mágoa. A nossa opção é simples e é clara. E como diz Joana, a mágoa é injustificável.